Olá, sejam bem-vindos, professores e estudantes. Estamos iniciando nosso componente de Biologia. Eu sou o professor Dayson Jardim e vamos ver aí o que temos na nossa aula. Na aula 1, objeto de conhecimento, transformações e conservação de energia, conservação da quantidade de movimento, fluxo de energia e de matéria nos ecossistemas, metabolismo energético, ligações e reações químicas e leis ponderais e estequiometria. No detalhamento, nós vamos ver na nossa aula introdução ao estudo da biologia, a vida e os seres vivos, citologia, a célula, relação entre forma e função da célula e tipos de células. Então, caderno e caneta na mão e vamos para a nossa aula. Vejam aí, olha, o ambiente que nós estamos, ele é muito característico de tudo que se vê na biologia. Nós estamos em um laboratório, vejam aqui, ó, nós temos computadores, né, onde todos os dados são anotados juntamente com microscópios, olha, microscópios também, vidrarias, uma série de armários onde todos os equipamentos que um biólogo adora trabalhar. O biólogo pode estar em vários campos e o seu principal motivo de estudo é a vida, né? É a área de estudo da biologia. Né? A biologia ela investiga ali os seres vivos e os seus processos vitais. Então, nós vemos aí ó, o que é estudar a vida. Então, para isso, é estudar a função, o crescimento, a origem, né, dos seres vivos, desde a evolução também e toda a distribuição desses seres vivos no planeta Terra. Então, nós vamos ver aí que a biologia ela tem um significado. Né? Ela vem do grego bios, que significa vida, e logos, que significa estudo. É a ciência que estuda a vida, a interação dos seres vivos entre si e com o meio ambiente. Desde os micro-organismos, aqueles que podem ser formados inclusive por uma única célula, até os organismos mais complexos, pluricelulares, como plantas e animais. Então, todo esse campo de estudo é o que a biologia faz, estudar a vida dos seres vivos. E também ela é muito importante para o entendimento dos processos vitais e na aplicação em diversas áreas, como na saúde, meio ambiente e também da biotecnologia, que é um conjunto ali de processos, né, de inovações que são aplicadas aos estudos da biologia, inclusive neste ambiente que nós estamos, que é o laboratório. Então, vamos ver aí as principais áreas da biologia. Vocês estão vendo aí que nós temos vários campos de estudo. Tá? Então, nós vamos iniciar aqui, ó, pela citologia, aqui embaixo, olha, estuda as células, as suas estruturas e funções. Já a morfologia e fisiologia, ela é aquela área de estudo da biologia que busca compreender melhor os seres vivos e a forma como eles são estruturados, o seu funcionamento ali dos sistemas. A botânica, especificamente, é uma área que estuda as plantas. Então, todas as plantas, né, que estão ali na superfície da Terra é uma área de estudo da botânica. Nós temos também a ecologia, que é uma área da biologia que estuda os seres vivos e como eles interagem no local, no ambiente em que eles vivem. A micologia, já especialmente, ela estuda os fungos, né? Então, inclusive, tem fungos que são comestíveis. Na genética,
ela vai estudar os genes e a hereditariedade, como as características são transmitidas entre os descendentes dos pais para os seus filhos. Temos também a microbiologia, que vai estudar os vírus, bactérias, protozoários e algas unicelulares, e zoologia, que estuda os animais. Então, todas essas são áreas de estudo da biologia. Inclusive, se você tiver interesse em se aprofundar nos estudos da biologia, em ser um destes que ou trabalha na área de saúde, na área de biotecnologia, na área de ecologia, você tem todo esse campo de estudo aí para poder se aprofundar, conhecer um pouco mais. Então, vamos ver que uma dessas áreas é a citologia, que nós vamos nos aprofundar nela na nossa aula de hoje. Tá? Ela também é conhecida como biologia celular, que é um ramo da biologia que estuda as células, as suas estruturas e funções. O termo citologia, ele também tem um significado ali a partir das palavras que são formadas. Então, vem do grego kitos, que significa célula, e logos, que significa estudo. E é fundamental para compreender a complexidade dos seres vivos, porque a célula ela é a unidade básica de que vai ali formar esses seres vivos. E assim nós chamamos de níveis de organização celular. Os níveis de organização celular, eles nos ajudam a compreender como é que o corpo desses seres vivos estão estruturados em toda a sua complexidade. Veja aí que, como a célula é a menor unidade, né, da estrutura desse ser vivo, eles, se forem pluricelulares, um conjunto de células vão formar os tecidos. Então, é necessário várias células para formar os tecidos. O conjunto de tecidos, olha aqui a setinha, ó, eles vão formar os órgãos. O conjunto de órgãos vão formar ali os sistemas, e nós temos vários sistemas no corpo. Sistema respiratório, digestório, nervoso e vários, né, que compõem o total desses sistemas, vão compor o organismo, vão compor o ser vivo. Aqui tem uma representação, então, da espécie humana, mas todos os seres vivos que são pluricelulares, eles vão apresentar essa complexidade, e devemos gravar aí esse termo, né, para poder você lembrar que todos esses fazem parte dos níveis de organização celular. Tá? Esse nível de organização celular, ele foi ali aprofundado a partir de vários estudos, né, de cientistas, em que eles montaram os princípios da teoria celular. Então, a teoria celular, ela tem um conjunto de fundamentos. Vamos ver que todos os seres vivos são constituídos por célula. Então, para fazer parte de ser chamado de um ser vivo, ele tem que ser formado por células. E aí vem uma atenção aqui, ó, tá? Os vírus não são considerados seres vivos. Nunca esqueçam disso. Por qual motivo, professor? Os vírus, eles não são formados por células. Então, como eles não são formados por células, eles não são considerados seres vivos, tá? A célula, ela é a menor unidade estrutural, ou seja, todo ser vivo, na sua estrutura, ele tem que ter no mínimo uma célula ou várias, se for pluricelular, e também ali dentro acontece uma série de reações que vão fazer com que esse ser vivo continue vivo, tá? Então, temos aqui, ó, que a célula é a menor unidade da vida e responsável, ó, por essas reações químicas que são essenciais
E é isso que eu digo para você. É necessário que um ser vivo seja formado por, no mínimo, uma célula para que ele possa ter essas reações químicas no interior dessa célula para mantê-lo vivo. Mas nós temos ainda outros fundamentos aí que compõem a teoria celular. Todas as células surgem de células pré-existentes, ou seja, é preciso ter uma célula-mãe, né, para que sejam formadas células filhas. É preciso que tenha um ancestral ali daquela célula, daquele ser vivo, para que ele possa se reproduzir e gerar outros, tá? A célula contém informação hereditária que é passada de célula-mãe para células filhas. Ou seja, essas células pré-existentes, eles têm um conjunto de características que vão ser transmitidas aos seus descendentes. E a partir disso é que nós temos aí todas essas afirmações, né, da teoria celular, que caracterizam um ser vivo, tá? Como nós temos aí a fruto dos estudos da biologia. E aí eu quero dizer para vocês que toda vez que vocês se olham no espelho, que vocês estão em casa, acordam de manhã e olham lá no espelho de casa, né, em que vocês estão ali se enxergando, saibam, vocês estão vendo essas células, vocês estão vendo o conjunto de células que são os tecidos, vocês estão vendo ali os órgãos, os sistemas e o próprio ser vivo, nós, por exemplo, tá? Então, você assim, todo dia, essas informações que eu estou aqui passando para vocês, para dizer que todo dia você enxerga as suas células e por isso que nós temos uma série de cuidados, né, diários para poder manter a saúde ali do nosso corpo. Vejam aí o que é célula, né? A célula, elas podem variar amplamente em forma, tamanho e função, mas todas compartilham de algumas características que são fundamentais, né? Como já sabemos, a célula ela é a menor unidade estrutural e funcional dos seres vivos, exceto os vírus. Então, como novamente reafirmando para vocês que toda vez que vocês ouvirem falar de vírus, eles não fazem parte do grupo dos seres vivos, ó, exceto os vírus, tá? Os vírus, eles precisam invadir uma célula para poder sobreviver. E é assim que eles se mantêm. A partir do momento que eles têm contato com uma célula, mantêm-se vivos, a partir do momento que ele tem contato com uma célula, e aí eles conseguem ali dentro da célula completar as suas necessidades, né, de reações que eles devem fazer para se multiplicar e assim continuarem vivos. Os estudos para a descoberta das células foram feitos por Robert Hooke. Tá? Lá em 1665, ele era um biólogo e foi o primeiro a usar o termo célula, ao observar cortes finos de cortiça, com um microscópio. Olha aqui esse microscópio, pessoal, como é que era. Ó. Ele tinha aqui onde colocava os olhos, bem aqui, né, a parte ocular, e a parte de visualização do que era de interesse. E aí ele viu aqui, ó, um conjunto de células, que assim ele começou a perceber que essas células, que formava a cortiça, né? Eles começaram ali a aprofundar os seus estudos a partir do uso desse termo célula. Tá? Então, a partir daí, ele continuou seus estudos e foram ali verificando que as células eram diferentes. Elas eram formadas por estruturas diferentes. Então, vamos ver os tipos de células, que existem dois tipos principais de células, as procariontes e as eucariontes. Essas células, eles possuem características que vocês já estão vendo aí, ó, que as células procariontes, elas não possuem a carioteca, aqui, ó, que é a estrutura nuclear.
Ela é uma célula mais simples, em que o material genético, aqui está no centro, ele está disperso no citoplasma. Tá? Então, a sua estrutura do DNA está disperso no citoplasma. A outra célula, que são as células eucariontes, animal, aqui estou apresentando para vocês, eles, além de uma série de outras estruturas, como as organelas citoplasmáticas, a sua principal característica é possuir a carioteca, que é a membrana que separa, né, o material genético que está lá no interior, né, do citoplasma. Então, se nós formos ali, em resumo, apresentar a diferença entre as células procariontes e eucariontes, é a presença, né, do núcleo ou ausência dessa membrana nuclear, que assim caracteriza essa diferença que há entre elas, que nós vamos detalhar um pouco mais agora. Vejam aí que a diferença entre as células procariontes e eucariontes, ela é apresentada aí neste quadro. Tá? No quadro, vocês estão vendo aí as características, tá? Do que eu vou comentar aí do núcleo. Então, nas células procariontes é ausente, e nas células eucariontes é presente. O material genético está lá disperso, livre no citoplasma. Nas eucariontes está dentro do núcleo. Nas procariontes, as organelas citoplasmáticas são ausentes. Já nas eucariontes existem várias organelas citoplasmáticas. Quanto ao tamanho, também elas são muito diferentes, as procariontes são muito menores. Em complexidade, as procariontes são mais simples, enquanto que nas eucariontes nós observamos um detalhamento muito maior das estruturas. Os ribossomos também eles são menores nas células procariontes e nas eucariontes muito maiores. Tá? Então, essas características aí nós ainda temos quanto à divisão celular. A divisão nas procariontes, ela se divide por fissão binária, né? Elas formam células iguais, células filhas iguais. Já nas eucariontes, elas acontece o processo de mitose e meiose. A reprodução sexual é ausente nas células procariontes, enquanto nas células eucariontes existe a participação de gametas, né, neste processo de reprodução. Na parede celular, as células procariontes estão presentes e nas eucariontes elas estão presentes nas plantas, tá, mas ausentes nas células animais. Tá? E nós temos ainda aí, quanto às características, a presença de plasmídios nas procariontes e nas células eucariontes, elas geralmente estão ausentes. E o citoplasma, ele não é muito complexo, né? Não tem citoesqueleto ali no seu interior, nas procariontes, enquanto que nas eucariontes esse citoplasma ele é muito mais complexo. Tá? Essas células também, procariontes e eucariontes, eles vão ali ter outras divisões. Por exemplo, as células eucariontes, elas também vão se dividir em células animais e vegetais. Veja aí que nós temos uma ilustração, vocês devem lembrar aí dos seus estudos, né, anteriores de célula vegetal e célula animal, e que a célula vegetal, basicamente, ela é caracterizada pela presença da parede celular, que dá uma certa rigidez, né, nessa estrutura que envolve a membrana plasmática. Então, além de outras estruturas como os vacúolos, que também são muito maiores e estão presentes na célula vegetal. Já na célula animal, eles vão ter diferentes formas, porque a membrana plasmática não possui, tá, parede celular. Então, essa é uma característica diferente e que diferencia a célula vegetal e a célula animal. E aí eles vão ter, as células animais, várias formas, além de um conjunto de organelas que estão no seu interior. E nós também temos aí algumas diferenças que vocês vão ver aí entre essas células animal e vegetal, que nós temos no quadro, vejam. Tá?
Quanto à parede celular, ela é presente na célula vegetal. Os citoplasmas, ela também é presente na célula vegetal e ausente na célula animal. Vacúolos, eles são grandes nas células vegetais. Centríolos já estão presentes apenas nas células animais. Os lisossomos, presentes nas células animais e muito raro nas células vegetais. Tá? Quanto à forma animal, como eu comentei, é irregular e geralmente retangular, uma forma mais rígida na célula animal, assim como outras características dos plasmodesmos presentes na célula vegetal. A reserva energética é glicogênio no animal e amido na célula vegetal. Está presente os desmossomos na célula animal e os plastídeos apenas estão presentes na célula vegetal. Essas são algumas características que eu deixo aí até a sugestão de vocês continuarem seus estudos para poder revejam a aula para poder se aprofundar um pouco mais. Essas células também vão ter forma e funções específicas, que elas todas são formadas pela diferenciação celular, de acordo, né, com o controle genético que possui. Então, nós temos aí uma série de formas que estão características conforme a função que ela tem. Célula muscular já é mais alongada, as células sanguíneas elas são ali bicôncavas, né, para as suas características, as células nervosas ela já é estrelada, a célula cardíaca ela tem esse formato aí de membranas, a célula do fígado e as células do intestino ali, vocês estão vendo, elas têm umas vilosidades. Todas essas são formadas a partir da diferenciação das células tronco, lá no momento da fecundação, em que começa a formação do embrião e o desenvolvimento do feto. Para cada uma dessas células, elas vão formar os tecidos, e que nós estamos vendo aqui, ó, na sua tela, aqui, ó, tecido nervoso, tecido epitelial, tecido muscular e tecido conjuntivo. Tá? No tecido no tecido nervoso, nós vamos ver o primeiro aí, ó, tá? Então, nós temos aí, ó, que são os tecido nervoso essencial para o funcionamento adequado do corpo, pois permite que os órgãos do sentido, a aprendizagem, o pensamento, a memória, a produção de secreções pelas glândulas e a contração muscular funcionem corretamente. Então, nós estamos vendo aí na tela que o tecido nervoso ele vai fazer parte lá do nosso cérebro, né, do encéfalo, de todos os nervos que são distribuídos ao longo do corpo. Tá? Sistema nervoso central e sistema nervoso periférico também. Tá? Então, nós vimos aí um detalhamento de qual é a função do sistema nervoso, das funções do tecido nervoso. Tá? Nós estamos voltando aqui, ó, vamos agora detalhar um outro tecido, que é o tecido epitelial. O tecido epitelial ele também vai apresentar características muito específicas desse grupo de tecidos, que nós vamos ver agora. Vejam aí, ó. No tecido epitelial, nós temos aí um conjunto deles que são distribuídos também ao longo do corpo. Tá? O tecido epitelial tem várias funções, incluindo proteção contra agentes patogênicos, né, em que eles nos defendem ali daqueles micro-organismos que causam doenças, substâncias tóxicas e danos mecânicos. Tá? Absorção de substâncias nos intestinos delgado e grosso, né? Então, lá no intestino delgado vão absorver todos aqueles nutrientes que estão provenientes
da digestão dos alimentos que nós consumimos. No intestino grosso é onde ocorre uma absorção muito grande da água que é consumida ali naquele momento e que a água que está presente também nos alimentos, né, da estrutura daqueles alimentos que nós consumimos, tá bom? Vamos ver aí outras funções, como transporte de substâncias nos cílios, secreção nas glândulas, excreção de substâncias lá no rim, por exemplo, trocas gasosas nos alvéolos pulmonares e deslizamento entre superfícies. Então, nós temos aí, olha, o tecido epitelial pseudoestratificado, cilíndrico, ciliado, o primeiro. O segundo, lá nos pulmões, por exemplo, o tecido epitelial simples pavimentoso. Lá nos intestinos, o tecido epitelial simples cúbico, tá? O tecido epitelial simples cilíndrico e também o tecido epitelial estratificado pavimentoso ali, que compõe as células. Então, nós temos aí vários tipos de tecidos epiteliais distribuídos pelo corpo com funções muito importantes para a nossa sobrevivência. Todos os tecidos possuem ali a sua importância, né? A sua função que mantém o funcionamento daqueles órgãos que eles compõem. Tá? Vamos agora ao terceiro tecido aí que nós estamos vendo na nossa tela, né? O tecido muscular. Esse tecido muscular, ele também vai apresentar funções, como ele é um tecido animal que tem a capacidade de contração e é essencial para o funcionamento do corpo. As suas funções incluem movimento do corpo, como nos ossos e articulações, movimento de substâncias dentro do corpo, como o tecido muscular que compõe o tubo digestivo, estabilização das posições do corpo, como no pescoço, o músculo mantém nosso corpo ereto, né? Regulação do volume dos órgãos, como na bexiga, né? Ele pode se estender com a bexiga cheia, né, de urina, ou também se comprimir no esvaziamento. Produção de calor, então o tecido muscular no movimento ajuda a produzir calor, né? E batimentos cardíacos, como no coração, né? O músculo que compõe o coração. Inclusive, nós estamos vendo aí no detalhamento da ilustração que tem o tecido muscular cardíaco, né? Lá no coração, o tecido muscular esquelético, que ali envolve todos os ossos, tá? E o tecido muscular liso, que estão ali formando as estruturas, né? Os vários órgãos e membros do nosso corpo, tá bom? Então, aí nós temos as funções do tecido muscular, mas nós ainda temos mais um tecido aí para ver. Vamos lá? Ó, o tecido conjuntivo. Vejam que o tecido conjuntivo, ele faz parte de vários órgãos do nosso corpo, né? E eles têm funções também muito importantes, né? Como a sustentação e conexão de outros órgãos, tecidos e órgãos, né? O preenchimento de espaços, também função no transporte e nutrição das células, produção de células sanguíneas, defesa contra organismos patogênicos, que são aqueles que causam doenças. Ele também atua no reparo e cicatrização, absorção de impactos, também na reserva energética, como as células adiposas, e proteção de órgãos internos. Então, vejam aí que nós temos vários desses tecidos conjuntivos, como o sangue é um tipo de tecido conjuntivo. As cartilagens, por exemplo, do nosso nariz, orelha, e que estão ali protegendo as articulações, são cartilagens, tecido conjuntivo. Tecido adiposo, sabe aquela dobra que você tem? Pois é, também é um tipo de tecido conjuntivo, tá? O adiposo. Tecido conjuntivo frouxo,
o tecido conjuntivo denso e saibam vocês, os ossos também são um tipo de tecido conjuntivo. Então, assim, nós vimos aí todas as células, né, órgãos, sistemas e o quanto que essas células, a partir do processo de diferenciação celular, vão formar, esse processo vai formar células conforme funções específicas e que cada um desses tecidos que nós vimos, eles ali são importantíssimos para o funcionamento do organismo, seja nosso, seres humanos e de todos aqueles seres animais, principalmente, tá bom? Então, essa foi a nossa aula de hoje. Revise os assuntos, tá bom? E vamos aí para nosso término da nossa aula.